Então vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente e hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, que é o Edivan Maia. O Edivan é professor de hipnose e também hipnoterapeuta generalista. Ele também é o criador do projeto Tatu Sem Dor e especialista em gestação e dores crônicas. E hoje, o tema que o nosso professor vai abordar é a hipnoterapia para gestantes em tempo de pandemia. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Vocês vão nos encontrar lá, sigam praticadamente e compartilhem. Edivan, passo a palavra para você. Olá, boa noite, queridos. Queria agradecer mais uma vez o convite. Esse é o nosso segundo encontro e fico muito feliz. Na verdade, hoje o tema que nós vamos falar deixa a gente sempre um pouco receoso, que é essa pandemia que veio pegar muita gente de surpresa. E algumas coisas se atualizaram, algumas coisas mudaram, mas o intuito sempre é o mesmo, trabalhar com a nossa gestante. Bom, como foi dito, meu nome é Edivan Maia, eu sou hipnoterapeuta generalista, tenho especialidade de trabalhar com hipnoterapia de gestação e dores crônicas, mas atualmente atuo bastante com as grávidas, com as nossas gestantes que tiveram que ter um cuidado mais, não vou dizer nem redobrado, mas um cuidado, um olhar mais clínico em relação à terapia devido a essa pandemia. Fico mais uma vez, quero dizer que eu estou muito feliz por ter recebido esse convite e trocar esse conhecimento com vocês, para mim, é uma coisa assim inenarrável. Como meu amigo Gouveia, tem um grande abraço, que ele vai estar assistindo, que é um mestre, referência para mim, está podendo ajudar as pessoas, trabalhar com as grávidas, passar o conhecimento, ajudar, eu acho que é tão gratificante, ou até mais para quem está recebendo. Fico muito feliz de estar aqui hoje, preparado para ajudar vocês. Posso começar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa gestante, da nossa terapia, como nós vamos trabalhar? Vamos lá. Pode sim. A terapia com a gestante, a primeira coisa que eu tenho recebido algumas mensagens, alguns terapeutas, pessoas que querem gestantes, é quando eu devo começar? Por onde? Que forma eu devo começar? Então, vamos lá. Partir bem do iniciozinho. Eu, como além de hipnoterapeuta generalista, sou acadêmico quase formando de enfermagem, trabalhando na área da saúde e também com a gestante. E assim, biologicamente falando, eu gosto muito de trabalhar a partir da 12ª, 14ª semanas de gestação, que seriam mais ou menos os 3 primeiros meses de gestação. Por que eu gosto de trabalhar a partir disso para frente? Porque na literatura ela sempre informa que esses 3 primeiros meses são os meses cruciais para o desenvolvimento do feto em si. Aí é nesse período, que é um período que nós colocamos de um pouco mais crítico, que é onde pode haver algumas complicações. Isso quer dizer que vai haver? Não. Pode ser, eu posso começar com a grávida antes da gestação, sim, mas quando ela está grávida, eu gosto de trabalhar a partir dessas 13ª, 12ª, 14ª semana. Mas ela descobriu que está com 2 semanas de gravidez. Eu posso trabalhar? Posso, sim. E eu vou trabalhar. Um pequeno diferencial vai ser preparar o corpo da mulher para essas transformações e para caso haja alguma intercorrência, ela também está mentalmente preparada. Porque pode acontecer, Edivan? Pode. Tá? Pela minha experiência, pode ocorrer alguma intercorrência antes dos 3 primeiros meses? Pode sim. Então, o pequeno diferencial vai ser esse. Tá? Mas o início mesmo é antes. Assim, eu tenho pouca experiência em relação ao antes, porque a minha gestante, quando descobre a mágica da hipnoterapia, ela já vem basicamente de 15ª semana em diante, tá? Mas isso não quer dizer que eu nunca trabalhei com antes, já trabalhei com pré, onde eu trabalho com as transformações que vão ocorrer na gestante, aquelas que nós chamamos de tentantes, são as nossas tentantes, que a mentalidade, gente, influencia de uma maneira assim que vocês não podem acreditar. Uma tentante que já fez vários processos para tentar engravidar,
e acaba se frustrando da primeira, segunda vez. A hipnoterapia pode ajudar, não só pode, como deve, porque ela vai refortalecer a mente. E uma mente fortalecida é um corpo mais são. Como ele vai um corpo mais são? É um corpo entendendo que ele tem que trabalhar ao favor daquela pessoa. Entender que aquela mulher tentante, ela pode mentalmente ajudar o corpo fisiológico para que ela desenvolva hormônios, para que ela desenvolva a mentalidade de uma mãe que está querendo conceber. Isso vai ajudar? Vai, tá? A gente não cura nada, a gente não promete que vai, é um milagre, não, é um processo que vai auxiliar e ajudar. E a gente consegue trabalhar isso naquelas tentantes. Aí ela vai, passa no processo, consegue engravidar. E agora? Vamos começar com o quê? Na verdade, eu gosto de trabalhar alguns pilares base da gestação, que é, primeiro, aquela mãe de primeira viagem, ou até aquela que não é de primeira viagem, que tem aquelas ansiedades, é o medo de, será que eu ainda vou ser uma boa mãe, ou será que eu serei uma boa mãe? Será que se eu vou conseguir ter tempo para meu filho? Será que eu vou conseguir dividir a minha vida na minha casa e eu vou conseguir ser uma boa mãe? Então, essa ansiedade, ela vem muito forte nessas mães. A gente consegue trabalhar também um pouco da famosa e temida dor do parto. Essa é o que eu mais ouço, a famosa e temida dor do parto. E já recebi até uns haters, porque eu já disse algumas vezes que essa dor é uma mentira. Essa dor é uma dor inventada pela sociedade médica e farmacêutica que querem vender, e as pessoas acabaram não entendendo um pouco. Quando eu digo que é uma mentira, gente, a dor, o que é a dor? A dor é um processo que ela indica que algo está diferente no teu corpo e algo tem que estar chamando a atenção. A dor fisiológica. E o parto não deixa nada mais do que ser isso. O corpo está se diferenciando, se preparando para uma vida. Imagina que tem uma vida dentro de você, da mulher, e que ela precisa sair, ela precisa nascer aquela criança. O teu corpo, ele logicamente que ao longo da vida ele vai se preparando, o corpo biológico da mulher, e há uma mudança fisiológica na musculatura, na parte óssea, mas a dor em si ela está muito ligada a essa ansiedade, a esse medo. E quando eu digo que a dor é uma mentira, porque a gente pode realmente trabalhar a dor do parto, a gente pode realmente trabalhar essa dor que acontece mentalmente para que ela ajude o corpo, pode sim, com certeza. Ó, vou deixar um pequeno relato aqui para vocês que eu creio que faz umas 2 semanas um amigo do grupo da Fênix, queria mandar mais uma vez um abraço para o amigo veio, e da Fênix veio me procurar e estava com algumas dúvidas e eu ajudei com algumas técnicas e ele depois me mandou um áudio muito lindo da gestante que ele trabalhou com ela, dizendo que foi outra visão que ela teve. Ela tinha muito medo da dor no parto, ela achava que era uma coisa assim exorbitante, que ela ia estar gritando, ela ia estar se debruçando, se quebrando toda, e não. Ela viu que realmente foi algo suportável, algo maravilhoso, que ajudou ela no parto, tá? Ela, em nenhum momento ela disse que ela voltou a mente dela para o amor, para o filho que ia nascer, para aquela criança que estava vindo ali. Ela sentia as contrações, fazia força, sentia aquele pequeno incômodo, mas ela sabia que aquilo era uma coisa boa. Então, a gente já começa a trabalhar o primeiro passo, que é a ressignificação dessa dor. Transformar essa dor de uma coisa horrível para algo bom, tá? Algo bom no sentido de que aquela contração vai vir, e aquela contração é uma da técnica que eu uso, que é aquela contração vai ser o amor que você tem pelo teu filho querendo nascer. Isso é muito legal. Então, a gente começa a trabalhar aí as ansiedades das mães, as dúvidas que elas auto se impõem em relação a como ser mãe, será que eu posso fazer isso, será que eu não posso fazer isso? Nós trabalhamos também uma coisa muito legal, que é o desejo daquela gestante, tá? Por incrível que pareça, muitas me procuram com desejos assim incríveis, que a gente consegue trabalhar, e elas também, trabalhando com auto-hipnose, elas conseguem ter um pouquinho mais de controle de desejos, elas conseguem trabalhar aquelas vontades loucas, aquela sensação, principalmente a ânsia. Muitas mulheres acabam nessa transformação tendo muita ânsia de vômito, sabe, aqueles enjoos. Então a gente consegue trabalhar também, certo, com a hipnoterapia, e ajuda de maneira fisiológica, que é mais importante, certo? E assim, mas aí a mãe não está passando por todo o processo. Gente, uma mãe que eu, por exemplo, que eu trabalhei, que tinha vômitos durante o dia todo, se enjoava de tudo e acabou prejudicando aquela mãe. Então, naquele momento, ela percebeu que não, já o enjoo era muito forte e as medicações não ajudavam um pouco. E a gente conseguiu trabalhar a hipnoterapia com a mente dela para ajudar o corpo a entender que aquilo não era uma coisa ruim.
que aquela gestação não era algo que estava prejudicando ela, mas era uma coisa boa que ela quis em todo momento. Então, ela conseguiu diminuir as sensações de enjoos, ela conseguiu diminuir os desejos, e é uma coisa boa, certo? Faz parte do processo, isso faz. Mas não é toda mulher que sente enjoo. É como eu sempre digo, eu posso trabalhar com a dúvida grávida? Posso, mas tem mulher que não quer. Então, no meu projeto Tatu Sem Dor, eu trabalho com as pessoas que querem fazer tatuagem, colegas que são tatuadores, querem fazer, tem cliente que não quer, tem medo da dor e ela vai trabalhar, legal, mas tem cliente que não quer, que quer sentir a dor da agulhinha, então a gente respeita. Se ela quer, legal, se ela não quer, a gente vai trabalhar para que ela não sinta, certo? Então, eu acho que isso é uma das bases fundamentais, respeitar o que o nosso cliente quer, certo? Se ele quer trabalhar com não sentir isso, não sentir aquilo, mudar a percepção, a gente trabalha isso também, certo? Então, a gestante veio, e nós começamos a trabalhar essa ansiedade dela, esse medo, será que eu vou ser uma boa mãe, como eu vou fazer? E isso, o que é feito durante a gestação toda, gente, tem alto grau de influência no pós, certo? Por vezes, eu tinha feito mais ou menos consegui fazer através das minhas experiências, através dos meus atendimentos, alguns pequenos cálculos, algumas estatísticas, em média de 80% a 90% das minhas gestantes que passam pelo processo de gestacional com a hipnoterapia, tem um pós-gestacional muito bom. Existe que é aquela depressão pós-parto, muitas delas acabam nem sentindo. Existe um período chamado Blue Days, que é onde aquele momento, geralmente são 15 dias após o parto, que as mães têm muitas dúvidas, porque meu filho chora muito, será que eu não sou uma boa mãe? Será que o meu leite não está saindo? Será que o meu leite não está sustentando a minha criança? Então, dúvidas que as mães vão criando por elas terem passando por aquele momento de perder sono, de às vezes o companheiro não está ajudando. Então, muitas delas relatam que esse momento foi passando, foi passageiro, e elas acabam não sentindo. E fortalece a sensação de que a gestação é uma coisa boa, fortalece a sensação de que foi tudo bom, tudo maravilhoso, como deve ser, sabe? Eu trabalho muito isso, essa ansiedade, esses medos que ela tem futuros. A gente sabe que a ansiedade é um medo, talvez, futuro de algo que nem aconteça, mas ela se cria na mente. Eu consigo trabalhar muito isso para que a mãe entenda como pode acontecer, o que vai acontecer, tá? Na minha terapia, a gente trabalha duas questões básicas, o entendimento e o enfrentamento. Esse entendimento, eu vou explicar tudo o que vai acontecer, como é o processo gestacional, que algumas delas acabam não entendendo, e a gente vai trabalhar o enfrentamento, técnicas que a gente pode passar, como a terapia vai funcionar, o que ela pode fazer, de que maneira ela pode fazer, o que ela quer ou não quer, entendeu? Então, isso é muito bom. Trabalhar essa ansiedade, nós vamos trabalhar coisas mais específicas. O medo da dor, como eu falei, muitas mães, uma das coisas básicas que eu trabalho, gente, uma técnica para que vocês, não sei se vocês já conhecem, mas tipo a ambientação. Para mim, a ambientação é um dos passos mais importantes, um dos passos que levam a essa importância, porque o ambiente onde a gente está, ele influencia muito no que nós vivemos. E, por exemplo, eu ouço muito das minhas grávidas, a avó da minha tia, a minha filha foi tantas horas de parto, tantas horas de dor gritando. A minha mãe, para me ter, teve tantas horas, não sei o que, era tantas horas de dor. E, na verdade, a gente consegue trabalhar, mudar essa ambientação, ensinar ela como mudar essa sensação, já começa aí. Ela já começa a se sentir melhor, entender que não é tudo aquilo. E, assim, as grávidas, gente, em si, elas têm uma coisa que eu acho maravilhoso, que é o poder daquela bomba hormonal que está modificando, que deixa ela com bom humor, com mau humor, com estresse, com tudo aquilo, ela ajuda na hipnoterapia. Por quê? Aquela mãe que vem procurar a gente para fazer hipnoterapia, ela quer algo melhor para o filho dela, que naquele momento é a coisa mais importante na vida dela. Então, o que ela faz? Ela se entrega ao processo. E a bomba hormonal, as mudanças hormonais dela, ajudam de uma maneira assim incrível. Eu sempre digo, até aquela pessoa que é mais retraída, até aquela pessoa que tem mais dificuldade, a dificuldade que acha que a mente é... Não, aquela mãe, ela vai de cabeça. Então, quando a grávida, eu vejo, ao meu ver, pela minha experiência, tem muita facilidade para trabalhar com a hipnose e com as técnicas que nós trabalhamos também com elas, e elas se entregam de cabeça, vendo que isso acontece. E, por incrível que pareça, dentro da gestação, dentro da hipnoterapia com gestação, eu consigo trabalhar muito a questão do entretenimento, porque o entretenimento ele vai reforçar a parte terapêutica. Muitas pessoas dizem, mas o entretenimento acaba, o entretenimento tira. Na verdade, não. Com a grávida, quanto mais ela percebe, quanto mais ela está entregue ao processo terapêutico, e ela percebe que uma pequena sugestão
dá certo, alguma pequena sugestão acontece, porque acontece muito real na mente delas, elas conseguem fortalecer. É uma coisa que o meu amigo Rafael Oliveira sempre fala, ela consegue criar uma expectativa maior. Então, quanto maior a expectativa, mais profundo e mais dentro do processo ela vai. Então, as sugestões de entretenimento, logicamente, ressalto algumas coisas, mas as sugestões mais simples, elas vão acatando e vão se sentindo bem, sabendo que, poxa, se aquilo aconteceu, foi muito bom, eu vou seguir o processo terapêutico que vai ser muito melhor ainda. Então, eu coloco algumas questões de entretenimento para que ela brinque com a mente dela, entendendo que aquilo aconteceu por ela e que ela se sente bem, que o neném se sente feliz e que ela vai ter uma distração muito boa. Trabalhando essa dor, essa ansiedade, esse medo, a gente trabalha os desejos, que também vêm da parte hormonal, aquela bomba que está na cabeça dela. Então, ela pode aprender a guiar isso, mudar a sensação. Ela pode, se ela quiser, matar aquele desejo. Eu sempre faço esse relato da minha. Eu tenho uma prima, acho que ela estava grávida alguns anos atrás e era umas 3 horas da manhã e ela fez terapia comigo. E ela, logo no iniciozinho, ela teve um desejo repentino de tomar suco de laranja, 3h30 da manhã, no horário de descanso total, sem ninguém. Aí o marido dela, pegou o meu número com o meu primo, que era irmão dela, me ligou e veio desesperado que ela estava deixando ele louco, porque ela estava acordada, ela não deixava ninguém dormir, ela estava ficando ansiosa. E como ela tinha feito terapia comigo, estava bem no dia, eu tinha feito acho que uma sessão ou duas, ela veio comigo e eu trabalhei com ela. E ela disse, não, mas eu não quero, eu quero provar, eu quero sentir o suco. E assim, pelas condições fisiológicas dela, o médico solicitou que ela diminuísse o açúcar porque ela poderia entrar em diabetes gestacional. E eu preocupado com isso, e eu falei, vamos lá. Sentei ela na cadeira, aí relaxou, entrou no transe hipnótico, relaxada, com a expectativa lá em cima, e eu peguei um copo de água bem cheio, quase 1,2 litros, eu lembro até hoje, bem cheio de água, e disse para ela, minha prima, você veio na minha casa, e eu tenho o melhor suco que vai matar a tua vontade, você vai sentir bem. Aí ela abriu os olhos e disse, eu estava com um copo na mão, falei, toma, tá aqui, acabei de espremer essa laranja. Ela bebeu esse suco, gente, que era água, de uma maneira assim, eu assistindo e fiquei com vontade de tomar suco, de tão delicioso que ela tomando, e eu reforçava, como é que tá docinha? Ela dizia, tá muito doce, e eu nunca bebi um suco tão gostoso. Quando ela terminou de beber o suco, instantaneamente, eu tinha dado a sugestão que quando ela terminasse, ela ia se sentir bem e ia passar à vontade. E o que aconteceu? Ela reforçou na mente dela que estava muito bom e que ia passar a vontade dela. E ela tomou 1,2 litros de água e se sentiu muito bem, ficou hidratada, matou aquela vontade e conseguiu aprender naquele momento como controlar esses desejos. E foi muito, assim, é uma história que eu adoro contar, porque foi, assim, tão real na mente dela que passou para mim. E eu fiquei com vontade de tomar suco naquele momento. E foi muito engraçado, foi muito bom. Olha, uma 3 horas da sugestão manhã, não seria, esqueça. Edivan, uma sugestão Oi? seria ensinar os maridos a fazerem hipnose para saírem de certo sufoco, né? Sim, sim. E Porque tem assim, muitos que eu relatam. sempre trabalho com os parceiros, tá? Sempre a gente trabalha com os parceiros, que é uma chave importante, porque nem a todo momento eu vou estar perto, ou nem todo momento a grávida vai estar naquela preparação para entender. E o marido é um gatilho que ele pode ajudar. A partir do momento que o marido está presente, ela vê isso presente, tanto que na minha anamnese eu tenho basicamente 5 a 7 perguntas só sobre o marido ou sobre a esposa, no caso, se for um casal de mulheres. Uma das perguntas básicas é: o que ela faz que você não gosta? O que ele ou ela não faz que você gostaria que ela fizesse? E se essa pessoa fizesse isso, como você se sentia? Então, essa anamnese, ela já me dá uma base por quais gatilhos o parceiro está ativando na esposa ou da companheira, quais gatilhos ele pode mudar, quais gatilhos ele pode acrescentar. E eu adoro trabalhar com ele porque é muito bom. E ele dizia assim, a mulher se sente muito mais guarnecida de segurança quando tem um parceiro, um companheiro perto. E isso não é só marido, pode ser uma tia, pode ser uma namorada, pode ser um irmão. Quem é a mãe naquele momento sentir que é a pessoa que vai estar ao lado dela. Não necessariamente o marido ou uma esposa, não. Pode ser um irmão, um amigo, a melhor amiga, a tia da vizinha, não importa. Quem ela acha que vai ficar mais e mais tranquilo. Isso vai ajudar no processo mental e vai ajudar no processo fisiológico. E é lindo de se ver. Ô, Trabalhando Edivan, isso. uma Oi, pergunta. Eu vou te pode fazer. interromper só um pouco, porque eu tô me Fica à lembrando de uma vontade. pergunta
que já fizeram uma vez nos grupos e cada um respondeu uma coisa. Com relação a... contando o tempo gestacional, se aparece uma pessoa grávida, né, uma grávida para você, para trabalhar, e ela está assim, 7, 8 meses, ela está prestes a ter. O fato dela estar prestes a ter diminui o trabalho da hipnose, assim, fica menos. Com certeza é melhor trabalhar na gestação toda, mas o quanto ajuda se, por exemplo, ela está para ter o neném daqui a um mês ou daqui a algumas semanas? Tem como ser trabalhado assim? O hipnoterapeuta ele consegue trabalhar essa gestante de uma forma que traga algum benefício para ela e para o bebê? Você já teve alguma experiência assim, de pegar uma grávida muito perto de ter? É mais desafiador, né? Para ter um resultado. O relato que eu fiz há cima. pouco, Lilian, o relato que eu fiz há pouco em relação ao amigo hipnoterapeuta que veio me procurar porque estava com uma gestante para atender, ela basicamente foi assim: eu passei as técnicas, ele teve uma sessão com ela, na outra semana a criança nasceu. Então, tipo, o trabalho, lógico que quanto maior o tempo, mais a mente dela vai estar preparada, mas isso não quer dizer que ela precisa de 10 sessões, 15. Nesse caso, ele fez uma sessão com ela conseguiu absorver de uma maneira incrível, e tanto que ele me mandou um áudio que ela passou para ele, dando o relato dela, que ela fez essa sessão e foi totalmente alusiva ao que ela pensava. Ela sentiu algo totalmente aceitável, ela se sentiu bem, sentindo aquelas coisas que ela tinha treinado naquele momento com a hipnoterapia na mente dela. E, tipo, ela foi, basicamente, entre 1 e 2 semanas, ela já conseguiu ter o parto dela. Então, assim, é obrigatório ser do início? Não. O que é importante dizer é que quanto mais a gente sabe, quanto maior o trabalho, mais tempo tem, mais o corpo se adequa, mais o corpo pode trabalhar coisas que a mente da mãe vai trazendo. Mas isso não quer dizer que, de repente, eu vou ter um filho, eu estou com uma gestante que está com 1 semana, ela, de repente, aconteceu, que eu chamo de hora H. Eu faço a terapia durante 10 semanas com a grávida. E, de repente, na hora que eu chamo de hora H, que é geralmente na hora do parto, 1 semana, 2 antes, ela esquece tudo, ela não sabe se concentrar. Não, a gente volta lá com ela, começa o primeiro passinho, que ela vai relembrar na mente dela e ela vai se sentir calma. Então, ela pode trabalhar com 1 semana, uma grávida, 1 semana antes de nascer? Pode. E, assim, nós somos milhões de pessoas nesse mundo, cada um recebe de maneira diferente. É igual para toda uma gestante? É igual para todo ser humano a hipnoterapia? Não. Ela tem cada um tem o seu processo. Então, quanto mais tempo você trabalha isso, melhora a reação, tanto fisiológica quanto mental. Mas quer dizer que com pouco tempo eu posso trabalhar? Posso, com certeza. Quer perguntar, Lilian? A Cristiane, ela está comentando aqui que ela ficou com uma vontade de um tipo de laranja. Eu vi na televisão, mas não sabia o nome. O meu marido procurou a tal laranja por meses até encontrar em São Paulo a toranja, laranja sanguínea. Ela teve um desenho, ela deixou o marido louco, não estou falando que o marido tem que aprender hipnose para fazer, né? Realizar esses desejos, né? Sim, isso é muito legal. Porque ela trabalhando isso, o marido sendo um gatilho que ajuda, é muito bom. É muito bom porque ela consegue fortalecer, aumentar a conexão com o parceiro, que aumenta a conexão. Muitas pessoas falam, mas a mãe já tem uma conexão automática com a criança. Sim, mas ela pode ser fortalecida, ela pode ser trabalhada para que ela aumente a sensação de união. Sim, pode, não só pode, como deve. Quanto mais a gente trabalha isso com o parceiro, com a criança, isso desenvolve cada vez mais essa conexão, ajuda para que o parto seja um parto mais tranquilo, para que ela tenha uma gestação bem menos complicada, certo? E, assim, sempre recomendo para todo mundo que trabalha. Pode falar, pode falar. Tá certo, pode falar, desculpa. Não, eu achei muito interessante essa parte que você falou do enjoo, porque eu já soube de colegas que passaram muito mal com enjoo, que não conseguia nem ter vida direito, de tanto que enjoava, né? E eu, assim, eu particularmente, na minha gestação, eu quase não tive enjoo. Um pequeno mal-estar. Eu não entendia como é que a pessoa tinha tanto enjoo. E eu sei de pessoas que têm muito enjoo. E realmente, você conseguir, através da hipnose, tirar esse mal-estar da gestante, nossa, é outra vida, né?
Olha, eu sofri na pele isso, sabe? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal, Ah, e assim, são de mães diferentes. A mãe da primeira filha, para vocês terem uma ideia, ela teve um enjoo e uma contração na maternidade, só. E eu não tinha começado a terapia, nada. E o meu segundo filho, com a minha atual esposa, eu sofri no sentido de que da primeira semana que ela descobriu que estava gestante até ela ir para a maternidade, ela tinha assim, enjoos matinais. Eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia como ajudar. Ela enjoava de tudo, do sabonete, de um perfume específico, de uma comida, de um cheiro, e assim ela passou muito ruim. Então, várias vezes eu precisei levar ela ao hospital para que ela se hidratasse. Ela foi tomou algumas medicações, tomou um soro. E assim, a história da minha esposa é bem particular, no sentido de que ela teve algumas peculiaridades, que ela teve outras gestações que acabaram não vindo. Com 6 meses, teve 2 gestações anteriores ao nosso casamento, onde ela não pôde, ela teve 2 partos prematuros, as crianças vieram a falecer, vieram a óbito. Então, tudo isso foram intercorrentes, mas eu sofri muito nesse sentido. O banho era a pior parte. Para que eu pudesse tomar um banho para trabalhar, ela não tinha que estar em casa, porque ela sentisse o cheiro do perfume que eu usava, do desodorante, do sabonete, eu tinha que estar, ela não tinha que estar nem perto de mim. E assim, foi um sofrimento danado para mim, viu? imagino, E eu já disse imagino. para ela, Ah, ah, se eu tivesse as técnicas agora, eu estava tranquilo, ela podia fazer o que fosse, que ela nunca passaria por tudo aquilo. a Cris está perguntando aqui, está falando aqui um caso dela em particular, que ela vomitou 4 meses de gravidez, ficava ruim até 2 da manhã, emagreceu e depois engordou 7 quilos por mês. No caso, ela falou o seguinte: se ela tivesse conhecido a hipnose, seria possível controlar o ganho de peso também? Aí eu preciso, como esse que era um ponto que eu ia colocar, eu preciso que eu e o hipnoterapeuta esteja em conversa com o pré-natal, com a enfermagem, com a pediatria que vai estar cuidando do caso dela específico. Mas ela conseguiria trabalhar isso? Conseguiria. Ela consegue controlar esse ganho de peso como? Entendendo na mente dela quais tipos de alimentação, porque o que vai influenciar é qual tipo de alimentação, porque ela pode ter ganho um peso excessivo de uma má alimentação, mas ela poderia também estar colocando na mente dela e trabalhando que ela precisaria de tal alimentação que faria bem para o neném, que seria um ganho de peso bom para a saúde, que não faria tão mal. E ela podia controlar isso? Pode sim. Tanto que o peso, falar um pouco mais a questão da alimentação pela diabetes gestacional, por algumas enfermidades, algumas patologias que podem vir a acontecer caso essa gestante não se cuide. Então, ela poderia trabalhar com a hipnoterapia para esse ganho de peso, no sentido de ela entender quais alimentos ela poderia comer, controlar esses enjoos, aquelas ânsias de não, eu não estou com vontade de comer aquilo, mas entender que aquilo vai fazer bem e ajudar naquela vontade, naquela sensação de que, poxa, isso está gostoso, mudar o sabor. Pode fazer isso? Pode. Se ela achar interessante, que é para o bem, que vai fazer bom, fazer bem para o corpo dela, para a saúde do bebê, ela pode trabalhar assim? Pode sim. Sabe? Vai fazer mal nenhum se ela souber trabalhar, entender de que maneira ela vai ganhar esse peso, qual o intuito desse peso, o que ela está comendo, como ela está comendo. Pode ser que ela ganhe esses 7 quilos de maneira desregrada, comendo coisas que talvez fizeram até mal, entendeu? Pode ser que não seja o caso dela, mas isso pode ter Uhum. acontecido. E ela pode controlar para que ela ganhe peso de maneira saudável? Pode sim. Ó, a Girleide, ela está falando que ela chegou a se internar de tanto que ela vomitava. E o Gilson, ele está perguntando aqui se você só prepara a gestante para o parto natural ou também aproveita para os casos de cesariana. Eu queria mandar um beijo para a Girleide, tá? Guerreira velha, de um tempo na hipnoterapia com a gente. E, Gilson, sua pergunta assim, foi ótima, maravilhosa, porque eu tenho alguns casos que acontece isso. Alguns amigos terapeutas trabalharam com a grávida, trabalharam com ela, e de repente aconteceu de uma cesárea. Aconteceu comigo isso. Eu trabalhar com uma gestante para o parto normal, o parto em casa, tudo certo. Aí, de repente, já mudou, o parto não ia ser na maternidade, e de repente veio uma explicação médica que ela teria que ter uma cesariana.
E assim, a gente precisa trabalhar esses cuidados. É importante que o terapeuta trabalhe isso em si. Pode ser que a terapia vai ajudar ela muito no parto, mas de repente o parto não vai ser mais normal. E agora? Poxa, perdi todo um tempo de terapia, perdi 10 sessões, 15 sessões de terapia, porque agora nada vai funcionar. Não, a gente vai continuar trabalhando e a gente vai colocar na mente trabalhar com a mente dela que, caso ocorra, o que vai acontecer, para que vai servir a hipnoterapia nesse momento? Para que ela se ajude na recuperação física, tá? A gente que ajuda, como a mente dela vai trabalhando para que ela consiga sentir aquelas menos dores do parto cesáreo, para que ela possa ter uma recuperação melhor, de sentir um bem-estar mais forte, como trabalhando a mente dela para que aqueles hormônios, aquilo tudo que elas a parte hormonal ajude o corpo na recuperação, ajude para que isso diminui até o tempo de internação, certo, da nossa gestante que tem. E agora é preciso que o terapeuta trabalhe isso realmente como uma hipótese com aquela grávida, porque simplesmente eu não posso trabalhar, ela vai ter o normal, a contração vai ser isso, acontecer aquilo, de repente ela vai lá, eu não senti nada disso porque eu fui uma cesariana que aconteceu comigo. E agora? Não, se acontecer cesárea, a diferença vai ser agora que você vai, na tua recuperação da cirurgia vai ser melhor, você vai se sentir bem, você vai se sentir disposta, você vai ter aquela força, aquele ânimo, pega o teu neném no colo, deixa ele amamentar, e vê que toda aquela sensação física, aquela dor da cirurgia, deixa aquilo transformado em sacrifício para o amor do teu filho, olha para o olho dele, e aquele olhinho olhando para ti, a dor vai embora naturalmente, sabe? E eu gosto de trabalhar essa parte. Aconteceu comigo isso, tipo, foi uma das primeiras que aconteceu isso, e eu, caramba, e agora? E eu, pegando alguns conhecimentos, alguns colegas e me aprofundando nos estudos, comecei a perceber que eu poderia trabalhar, sim, para o parto normal, mas que eu precisaria também trabalhar, pois há essa possibilidade de uma gestante ter o parto cesárea, certo? E é real, eu vou trabalhar das mesmas coisas? Vou. Só vou precisar acrescentar algo como a recuperação fisiológica, a diminuição das dores que ela vai acontecer, certo? Para que ela se recupere mais rápido e consiga transformar aquela sensação ruim até naquele momento uma coisa boa no sentido de que, olha, tudo esse sacrifício, o resultado é aqui, ó, meu bebê, eu estou amamentando, eu estou com saúde, ele está bem, ele está vivo. Isso vai repercutir no corpo, que vai ajudar a criança e a mãe a ter uma conexão maior ainda também. O Durante já deve estar com a mão cansada de levantado ali, querendo fazer uma pergunta. Fala, Durante. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Divan. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Esse aqui, talvez a turma vai até assustar com isso aí. Você falou que você trata tanto a mulher como o homem, né? Eu tenho um amigo em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, eu era mais novo também, pessoal mais novo, e o que aconteceu com ele? Tudo que a mulher sentia, ele sentia, cara. O cara tinha enjoo, mas enjoo e não era brincadeira, não, porque ele vomitava mesmo, passava mal, tá? E quando ela se cismava de ter os desejos, ele também tinha os desejos dele. Meu, era uma loucura o negócio. E você já teve algum caso desse tipo aí na sua vida, não? Eu achava, agora, eu nem mexia com esse tipo de coisa, não sabia hipnose, não sabia nada disso. Mas hoje, a gente falando sobre o assunto, eu lembrei deles aqui. Eu falei, puxa vida, o cara passou por poucas e boas, junto com a esposa dele. Olha, vou te falar uma coisa. Eu não passei por isso durante os 9 meses. Mas da minha primeira e do meu segundo filho, eu tive um dia de gestante. Nossa, eu passei um dia com tanto sono na minha vida que eu pensei que eu ia passar uma semana dormindo. E eu acordei com um enjoo. Eu me levantava e eu perguntei para minha mulher assim, mas é assim que você sente? Ela falou, e eu sinto isso todo dia. Eu falei, não acredito. Eu tive um dia só e não estava suportando mais. Um enjoo que tipo, aparecia do nada durante. Eu estava deitado com sono, aí de repente vinha aquele embrulho no estômago. Eu falei, não pode ser. Aí a minha mulher, e nesse dia minha mulher ficou assim, é como se ela tivesse transferido para mim. E ela disse, não, hoje eu estou de folga até o dia. E assim foi engraçado. Hoje eu lembro, eu acho graça, mas no dia foi um perrengue. Eu passei o dia dormindo, deitado, e o enjoo, eu estava assim, sabe, enjoado e não queria chegar perto de nada, eu queria só com a luz apagada, sabe? E pode acontecer, sim. Eu posso te dar uma explicação científica? O que eu posso te dizer?
A conexão do casal naquele momento para aquela criança é tão grande, e a parceria, eu posso dizer que é tão grande, que o pai absorve aquilo que a mãe está sentindo como se entregasse tanto quanto ela. Isso é muito bonito, já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo, particularmente, e já tive alguns casos quando eu trabalhei, o pai, para que ele ajudasse a mãe, porque se a mãe chorava, o pai chorava também. Se a mãe não sabia ser uma boa mãe, aí o pai não sabia ser um bom pai, porque naquele momento ele não estava conseguindo ajudar a mulher. Então, isso ocorre e é normal, sim. E a gente pode trabalhar com os dois, não só pode, como deve. E eu passei, antes de ter esses conhecimentos, eu passei na pele e sei quanto o homem sofre com isso. Eu tenho um tio Legal. que toda a gestação da minha tia, ele sentia desejo, eles tiveram 2 filhos. Ele sentia desejo, ele sentia cansaço, esse sono. Ele sentia mais do que ela até, e ainda ficava irritado, né? Porque, né? Sim, as Vai mudanças de fazer o humor quê, são né? constantes. E é por isso que eu gosto de Terrível. trabalhar muito o parceiro, muito, porque ele é uma ajuda, é como se fosse aquela injeção de ânimo que está faltando ali. É aquilo que talvez a grávida sozinha não consiga, e ele vem, pô, vamos fazer, vamos estar juntos. Isso é muito legal, isso é muito bom em trabalhar o parceiro. Eu sempre peço para que o parceiro, assim que possível, esteja na gestação, a gestação toda acompanhando, e é muito bom. Pelo menos 1, 2 sessões que o parceiro esteja presente, que a gente consegue trabalhar. E assim, não só trabalhar com a hipnose em si, gente. A gente tem que trabalhar a hipnose como uma parte que vai aprofundar todos os conhecimentos. Mas eu preciso... a terapia começa a partir do momento que a gente começa a falar tudo o que ela está sentindo, começa a colocar para fora as suas dúvidas, a gente começa a trabalhar com ela o que pode ser feito, de que maneira vai acontecer mudanças no corpo. Daí a gente já começa a entrar com algumas técnicas, e assim, é lindo, lindo de trabalhar. Eu amo É uma trabalhar. psicoeducação também, né? Você Sim, perfeito. orientar, porque nem tudo as pessoas sabem, é experiência nova, né? Sim, Ninguém tem um sim, manualzinho que explica tudo, né? Bem interessante. O Gilson está comentando sim. aqui que o pai dele tinha dor de dente durante o parto lá da. Ó, já pensou? Cada pessoa com Dor de uma dente? coisa. Ó, Verdade, isso é né? natural. Cada corpo, cada mente recebe de uma maneira, e o corpo reúne aquelas informações e traz fisiologicamente como deveria ser, o que vai acontecer, como pode ser que aquilo aconteceu com aquela grávida, o que poderia acontecer se fosse com ele. De repente, a mente dele trouxe que quando alguma gestante, em algum momento, teve alguma dor de dente porque comeu muito isso ou aquilo, e a mente dele reúne e traz lá, toma, dor de dente. Então, a mulher está grávida, então vai sentir essa dor de dente também, porque vocês estão grávidos juntos. E esse é muito legal, é muito, muito engraçado, é muito bom. Isso é muito bom de acontecer. Viu, Duran? É bem interessante. E pode sim acontecer, e vamos trabalhar com esse amigo, se precisar, para que ele não tenha mais esses enjoos, nada. Edivan. Beleza. Edivan, você aproveitando, né, que você está já entrando dentro desse meio, né, que você falou que está estudando a enfermagem, está dentro dessa área da saúde. Você agora, vendo isso, você sabe se existe algum programa médico, talvez, ou até entre os hospitais, para forçar a mulher ter o parto natural, em vez de forçar a ter cesárea? Porque eu acho que aqui no Brasil, uma porcentagem muito grande, eu acredito que 60% dos partos aqui no Brasil, eles acabam sendo cesarianos. E eu acho que o próprio médico acaba induzindo a gestante a fazer cesariana. Não sei qual a razão, mas eu sei que aqui no Brasil é muito fácil. Se você for perguntar para a grande maioria dos partos que foram feitos ultimamente, você vai ver que uma grande maioria vai falar: eu fiz cesárea. Você já ouviu dizer se eles estão trabalhando dessa forma? Sim, na verdade, o que acontece? Eu vou falar um pouco da área da enfermagem, onde eu estou trabalhando e atuando.
estudando para auxiliar essas gestantes. E assim, a atuação da enfermagem hoje no pré-natal é assim, de suma importância, porque a enfermagem acaba tendo aquele olhar um pouco mais clínico, aquele olhar um pouco mais humano. E o parto humanizado ele é muito focado nessa área, que a enfermagem traga essa humanização. E não é forçar, mas é trabalhar como a mulher gostaria que o seu neném viesse à luz do dia, como ele pudesse nascer, como seria esse parto. A mãe quer, por razões fisiológicas, se sentir bem e ela quer ter o filho em casa, na banheira, ela quer ter em pé, ela quer ter de cócoras, então a enfermagem trabalha muito isso, certo? Falando um pouco da parte clínica, a parte médica, assim, eu não posso ser leviano e dizer que há algo por trás, mas a gente entende que a indústria farmacêutica é muito grande, a gente entende que a indústria clínica de trabalhar com parto cesariano é muito grande, sabe? Como eu falei, eu não quero ser leviano e não estou acusando ninguém, mas é um entendimento que a gente tem, porque já houve muitos casos de a mãe não necessariamente tinha que ter um parto cesariano, ela podia ter esperado um pouco mais para que o corpo se estabelecesse para ter um parto natural, mas é aquilo, na mente é como se eles quisessem se precaver para que não acontecesse nada, para que não tivesse intercorrências, mas a gente sabe que aquela intercorrência talvez nem aconteceria se ela tivesse continuado ali trabalhando com a enfermagem, ou trabalhando as técnicas que eles passam para que ela pudesse ter um parto natural. Tanto que uma gestante minha foi acontecer isso. As enfermeiras, que estava acompanhando o pré-natal dela, falou que ela, devido à parte clínica que ela apresentava, não havia 100% de necessidade dela ter um parto cesariano. Ela poderia sim ter um parto normal. Caso houvesse alguma intercorrência, ela tinha chance de 30% de ter uma intercorrência. E 60% dentro da gestação dela era pouco, representando tudo que ela poderia ter de ganhos. Porque a gente sabe, a partir do momento que tem uma cesárea, existem algumas perdas fisiológicas. A criança, a conexão com a mãe, a parte fisiológica da criança, a gente sabe quando ela nasce pelo parto natural, ela já nasce com uma capa de proteção que o próprio corpo da mãe ele expele quando a criança está nascendo pelo parto vaginal. E já no parto cesariano isso não acontece. Então, assim, realmente no Brasil a gente tem trabalhado muito isso com a enfermagem, esse parto humanizado, onde a mãe ela pode escolher a posição, se ela quer ter na água, se ela quer ter um parto natural em pé, de cócoras, se ela quer estar deitada. Então, ela pode acontecer isso? Pode. Coisa que antigamente era impossível, que era algo de outro mundo, porque poderia acontecer sempre o pior, a criança vir a óbito, a mãe, entendeu? Logicamente, sempre tendo o acompanhamento médico, que é muito importante também, tá? Eu sempre deixo claro para minhas gestantes isso, que ela precisa ter o acompanhamento médico do pré-natal, com o médico, com a equipe de enfermagem, que vai deixando ela sanada das dúvidas em relação à fisiologia, como está o corpo, se realmente ela vai poder ter um parto natural, como ela pode ter um parto mais humano. Mas realmente no Brasil as taxas e os índices de partos cesarianos ainda é alto. A gente, como enfermagem, está trabalhando para que isso diminua. E eu, trabalhando nessa área da hipnoterapia, sempre que eu tenho oportunidade, já conversei com vários professores, vários colegas de trabalho que trabalham dentro da maternidade, para que elas sempre trabalhem isso, e é muito bom. Existe, se eu não estou enganado, foi em Maceió, e o Rio ou São Paulo, existem alguns enfermeiros que trabalham a hipnoterapia, só que eles trabalham de maneira diferente, já trabalham já no pré-parto, para que ela sinta mais calma, tranquila, e foi muito bom. E esse foi um processo que aconteceu e foi divulgado, foi até televisionado, foi com entrevistas, saiu no jornal, e isso ajudou a hipnose, a hipnoterapia, mostrando para as gestantes que elas podem fazer. Foram 2 enfermeiros que trabalharam num projeto desse, e eu também estou tentando incluir a minha ideia de projeto, ela colocar a hipnoterapia dentro do pré-natal, para que a mãe trabalhe o fisiológico com a parte clínica da enfermagem, do pediatra, e trabalhe a parte mental com o hipnoterapeuta, que vai ajudar. É uma cascata, uma interação. Não é à toa que a nossa terapia é uma terapia integrativa, ela integra outras coisas, ela não separa. E é isso que é importante. Justamente para que diminua os riscos lógico, se fisiológico tiver tudo ok, vai diminuir os riscos de um parto cesariano,
porque o corpo vai estar mais adaptado, a mente vai entender, e ela vai levar a que ela tenha esse parto natural, e a gente vai trabalhar para isso, para que isso aconteça. Logicamente, quando chega... E assim, é uma questão de autoridade, André, porque o médico tem autoridade, querendo ou não. A gente sabe que a autoridade é importante, criando essa expectativa. E o médico dizer que ela vai fazer um parto cesariano tem um peso em cima de todo um trabalho que a gente, como terapeuta, faz, sabe? Então, por isso, eu sempre tento estar em contato com o pediatra, na minha anamnese, entra, se possível, o nome do pediatra, com quem ela está falando, como está sendo as consultas, a equipe de enfermagem, onde é o pré-natal, se ela tem um contato. Eu sempre peço que ela diga que ela está fazendo hipnoterapia e os resultados que está acontecendo, que isso vai fortalecer a nossa união. Mas ainda assim, os índices de partos cesarianos ainda é alto, mas a gente está trabalhando para que sempre humanize. Na minha época, quando meu filho nasceu, eu não pude acompanhar. Não existia essa obrigação de antes, não, pode ter um acompanhante. Não, agora não. Já mudou, a equipe de enfermagem tem todo um local preparado, onde já vem um acompanhante, que a gestante se sinta mais segura, mais tranquila, que vai acompanhar o parto. E isso é uma mudança muito boa. E eu espero um dia poder colocar a hipnoterapia tanto na enfermagem quanto no pré-natal, para que ajude a nossa gestante cada vez mais. É interessante. Na realidade, eu acompanhei os três partos dos meus filhos, né? Há 30 anos atrás. Então, quer dizer, mas se bem que também, que nem eu estou falando, aqui no Brasil, eles nasceram fora. E lá, cesariana é tipo assim, não, vai fazer cesariana para quê, né? Tem parto normal. Então, Lá é o cesariana oposto daqui, né? é um absurdo a cesariana, tem que ser parto normal. Então, eu achei muito interessante, porque aqui no Brasil, muita gente que eu pergunto, não, a gente fiz cesariana, é muito melhor. Você marca a data e pronto, está Aqui no resolvido. Brasil é uma indústria da cesariana, Infelizmente, infelizmente. as mães acabam não sabendo, Lilian, as perdas que tem para a conexão e até a saúde do próprio bebê. Verdade. Pegando o gancho aí do parto normal, a Cristiane, ela perguntou assim, Edivan, você já fez hipnose para parto sem dor? Sim, a ideia da terapia toda em si é para que a mãe entenda. Vamos lá, gente. A dor, ela é uma coisa ruim? Não. Ela é vamos dizer, um start para que algo no teu corpo está acontecendo. Então, a gente precisa verificar. E a dor é aquele sinal. Vamos lá, eu bati o meu dedinho no canto da cama e está uma dor horrível. Então, o que aconteceu? Eu acabei machucando meu corpo e eu preciso olhar aquilo. Você já pensou se, de repente, eu não sentisse dor? Eu desse uma topada colocando esse dor, de repente eu perdesse um membro não sentindo dor? Não seria bom. O diferencial na gestação é que a gente sabe que aquela dor é para algo específico que vai acontecer. E a gente consegue trabalhar ela e mudar essa percepção para que essa dor seja diluída, seja ressignificada, seja transformada, para que ela sinta a contração, mas para que aquela musculatura dela entenda que aquela dor naquele momento não é uma dor, é assim, é uma reação de paixão, de felicidade. E quando ela percebe, ela desfoca daquela dor, ela não sente aquela dor, ela sente a felicidade do filho nascer. E o parto acontece de maneira, às vezes, tão rápida que a dor é a última coisa que a mãe lembra. Então, a dor basicamente nem existe naquele momento, voltado para que ela continue sentindo pressão, para que ela continue sentindo a contração e sabe que em algum momento ela tem que fazer força na musculatura dela para que aquele momento lindo aconteça. E a dor acaba sumindo naturalmente. E ela, assim, eu trabalho com a hipnoterapia, com a hipnose guiando ela e a auto-hipnose para que a mãe diminua, aprenda trabalho de concentração, de desfoque, para que ela realize aquela mentalização de que o neném vai nascer, é um momento maravilhoso, uma criança nascer, ela vai dar à luz, ali tem uma parte do pai e da mãe, ali tem uma parte daquela mãe que está ali, que carregou e sofreu, ou que passou por aquele momento maravilhoso e vai ver aqui o resultado vindo agora. Isso é muito importante, a gente trabalha para que a dor seja a última coisa, que ela basicamente nem existe naquele momento. Por isso que eu digo que a dor na gestação é uma mentira. É engraçado o seguinte, que eles também não explicam que a mulher, no caso, ela recebe todo um hormônio para justamente não ter a dor propriamente dita, né? Não sentir aquela dor toda, né? Que o pessoal diz que a mulher sente, né? Esses hormônios, eles favorecem para que não tenha essa dor toda.
Isso não é esclarecido. Muitas mulheres não sabem disso. Elas só têm o aprendizado, né, de que a mãe ou, sei lá, alguém da família sofreu muito, né? É tanto aprendizado negativo em cima que as pessoas colocam é igual amamentar. Eles não explicam que quanto mais você amamenta, mais rápido a tua barriga seca. Quanto mais a mulher amamenta, o corpo da mulher incha, por quê? Para produzir leite. Quanto mais ela amamenta, mais ela diminui a barriga, o útero vai contraindo, a musculatura do útero contrai na amamentação. Então, assim, é bem interessante que aquilo que você falou, não é só a hipnose em si, é toda uma conversa, um entendimento, né? Lilian, É quero bem fazer uma interessante. pergunta, pegando esse gancho aí, ó. Que a gente sabe que as memórias se dão por informações que a gente recebe, sentimentos que nós vamos colocando nesses fatos. Vamos lá. Uma mulher que está assistindo um filme. Vamos lá, pensa em um filme onde tem uma mulher grávida que está indo para o hospital. Qual é a cena que vem na mente quando eu penso numa mulher grávida em um filme ou uma novela? Como é o parto? Me descreve o parto daquela mulher. Sempre sofrido, doendo, gritando. Então, como é que eu vou ter o meu parto se eu nunca tive filho? E o meu aprendizado é o quê? Que eu tenho que gritar, doer, porque vai ser horrível. O que a minha mente vai fazer? Ela vai me dar mais dor. Eu vou me focar na dor, porque é o que tem que acontecer. E, na verdade, não. Quando a gente trabalha a hipnoterapia, a gente consegue trabalhar para que ela não pense nessa dor, desfoque disso. Por isso que, muitas vezes, a dor fisiológica, naquele momento, é uma coisa assim, rasa. E ela foca no que é importante. A saúde da criança, ela tenha um bom parto, para que a criança nasce, ela possa oferecer o amor, possa oferecer felicidade, vida, que é o que a mãe quer naquele momento. Então, ela se desfoca disso. Por isso que eu digo, sempre mude a ambientação. Essas conversas, a mãe da minha tia, para ter o filho dela, sofreu e gritava. Só Não, eu não acaba quero com saber da qualquer mãe, da mulher. tia. Sim, as informações que ela recebe hoje em dia é isso. E eu sempre trabalho isso. Olha, isso aí não existe. E eu chego logo assim, de carrão de cena, isso não existe. Por quê? Para quebrar o padrão de se... eu vi via grávida, sei lá, eu vi a Juliana Paz Leme tendo filho na televisão e ela gritava e sofria, isso está na minha cabeça. Não, não é assim. Aquilo é uma novela, aquilo é uma ficção. Vamos trabalhar nessa realidade. O que eu posso mudar isso? E assim, toda a gestação, se resumindo ao parto, vira uma coisa boa. Não vira uma coisa ruim, que não é o que nós queremos. Queremos coisas boas para nossas grávidas. Queremos que nossas crianças nasçam com saúde. E assim elas vão nascer, diminui o tempo de internação, diminui o uso de medicações e ela pode se sentir bem. Sempre deixando claro que a parte fisiológica tem que estar alinhada com a mente, certo? O acompanhamento médico, do obstetra, do pediatra, o acompanhamento da equipe de enfermagem do pré-natal é muito importante, não deve ser deixado de mão. E eu brigo muito com as minhas gestantes, olha, como é que está a consulta de pré-natal? Como é que está o teu índice glicêmico? Como é que está a glicemia? Como é que está o VDRL? Como é que está fazendo os exames? Para que elas se sintam melhor, porque elas precisam estar com a parte fisiológica também alinhadas. Isso que você falou é importante. Ter o acompanhamento também do médico, né, para ver. Até porque, no caso, eu vou falar a minha experiência. Eu estava toda preparada para ser parto normal e toda feliz e satisfeita que eu ia ser parto normal, até que eu levei a resposta que o meu parto não podia ser normal e isso me chocou um pouco, entendeu? Então, até isso tem que ser preparado, é o que você falou, as inconstâncias, o imprevisto que pode acontecer, né? A gente preparar a cabeça da gestante com relação a isso, né? Sim, para que ela bem importante. não faça parecer, Lilian, que, poxa, você estava preparada para ter um parto normal e, de repente, olha, agora você vai ter que fazer uma cesárea. Aí vem tudo na tua mente, poxa, uma cirurgia, pode acontecer algumas coisas ruins e aquilo, e o hipnoterapeuta consegue trabalhar para que ela mude. Não, vai ser uma cirurgia, mas aí você vai conseguir se recuperar melhor, a tua saúde vai ficar boa, o neném vai nascer, você vai amamentar. Pensa na preocupação que o médico está tendo em relação à saúde, então, nesse caso é o melhor, então se sinta bem, sinta tranquila, e vamos nos recuperar bem, cicatrização direitinho, se cuidar da tua saúde, fazer os curativos que precisam, e é isso que também tem que trabalhar com o gestante, porque nessa intercorrência a gente não tem o domínio, e a autoridade médica nesse momento ela impera. Então, e por vezes a gestante, não, olha, agora eu vou ter que ter uma cesariana, então a gente trabalha isso também. E o que eu acho mais interessante é que quando você trabalha no caso, com a hipnose,
a recuperação é muito melhor, né? Porque já está provado aí, vários estudos mostram que uma operação, a pessoa quando passa, ela está passando pela hipnose, o organismo dela se recompõe mais rápido, né? Sim, Ele ajuda, tanto, a mente ajuda a entender o né? corpo, porque precisa se recuperar toda a parte hormonal, tudo aquilo que ela precisa para se recuperar, trabalhar nas inflamações, trabalhar na cicatrização. É comprovadamente científico que com a hipnoterapia, com a hipnose, o corpo entende melhor e ajuda o físico a se desenvolver. E me diz uma coisa, você já reparou se por um acaso essas mulheres que passam pela hipnose, né, pela hipnoterapia, a gestação, o pós, o relacionamento delas com o filho é melhor do que as que não passaram? Ou uma mãe que já com um filho não passou e com a outra passou pela hipnoterapia, que faz essa harmonização toda da mente dela, né? Da mente com o bebê, claro. Você chegou a ter alguma experiência de ter sido melhor o relacionamento da mãe com o filho? Depois chegou a Sim, ter esse feedback, não? sim, sim, tanto que algumas gestantes minhas sempre passaram isso, que elas, por incrível que pareça, elas tiveram até momentos que acho que outras mães achavam tão desagradáveis, ela conseguiu sentir coisas diferentes, não sentiram aquela sensação de, eu vou ser uma boa mãe, eu não vou, meu filho está chorando tanto, será que eu estou fazendo errado? Não, manter aquela calma, aquela tranquilidade de saber que naquele momento a criança é uma página. Aí aquela página se formou dentro da mãe, agora ela está sendo escrita. O que eu vou fazer? Meu filho está chorando, então eu vou tentar acalmar, vou passar meu carinho, meu amor. A conexão aumentada em relação a isso. O parceiro sendo presente, a mãe que precisa dormir uma horinha a mais, entender que ela vai descansar, porque quando ela acordar ela vai ter mais forças para cuidar do seu bebê, que no momento que chorar ela vai estar atenta. Isso ajuda. Outra coisa muito importante, Vivian, a produção de leite para a mãe que tem essa mentalidade mais tranquila, que trabalha na hipnoterapia, ela tem grande potencialidade para desenvolver o aleitamento materno de uma maneira mais rápida, tranquila, segura, se sentindo bem. Difícil aquelas mães que eu não consegui amamentar porque eu não estou desenvolvendo o leite, não. As mães que passam por esse processo, que se sentem mais tranquila, que têm menos ansiedade, que têm menos medos, o corpo entendeu que o neném nasceu. Eu preciso agora continuar dando a vida para o meu bebê. Como eu faço isso? Através da amamentação. E isso vai acontecer de maneira natural, já é altamente instigado pelo corpo, que entendeu que meu filho nasceu, agora eu vou continuar dando meu amor e carinho, vou amamentar. E o corpo produz o leite, e a mãe amamenta e se sente muito, muito bem. E elas sempre falam que a conexão aumenta muito mais. A gestante ela aumenta muito mais a conexão com o bebê, justamente por conseguir mudar essa percepção de algumas coisas ruins que ela achava que teria, que outras coisas foram passadas para ela de gerações e gerações que aquilo era ruim. Mas ela muda essa percepção com o trabalho e o pós-parto muitas vezes fica tão tranquilo e elas se sentem, logicamente, elas sentem cansaço, perdem o sono, mas elas conseguem diminuir essas dificuldades junto, porque a hipnoterapia foca nisso. E as É intercorrências muito, vão acontecer, mas que ela vai conseguir perceber que não é isso, não é X, não, olha, é A. A é aqui. Todo mundo fala que é B, que é C, que é Z. Não, é A. Ela começa quando a fica mente uma dela coisa quer mais subir, leve, não. né? Isso. Quando a mente dela diz, não, está chegando no B, no C, ela diz, opa, não, mas espera aí, lembra que A, ele vai chorar, o bebê vai chorar, eu vou ter que trocar fralda, em algum momento eu vou perder o sono, mas eu preciso, quando eu estiver descansando, meu corpo vai realmente descansar. E aquilo, é a sintonia mente e corpo que resplandece para as outras pessoas e para o bebê. É muito interessante. Realmente a hipnose, ela em todas as áreas é magnífica, né? Como ajuda, né? É bem Muito. E interessante. eu tô querendo colocar esse projeto onde eu possa colocar, apesar de que hoje, querendo ou não, apesar de ter muita cientificidade, muitos estudos, a gente ainda sente aquele pouco daquele preconceito, aquela dúvida, como vai fazer? Será que vai dar certo? Como não vai fazer? E onde é que está o conselho? Onde é que está a classe? Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Dizendo que realmente funciona, entendeu? Então, a gente ainda enfrenta um pouco desse... Apesar de que é um ganho para a gente, a hipnoterapia ter entrado como uma terapia integrativa no SUS também, isso é uma coisa, é um grande passo, é uma coisa boa, mas a gente ainda está caminhando e a gente precisa sempre, eu acho que, se fortalecer nisso, mostrando a nossa autoridade em relação... Porque em todo lugar existe bons e maus profissionais. Não existe os melhores médicos, melhores enfermeiros, melhores isso, não. Todo lugar tem
em algum momento, um profissional que não é tão bom quanto as pessoas acham que deveria ser. Mas também tem aqueles profissionais bons que estão aí para ajudar, que podem ser referência. E a gente precisa se fortalecer para que a gente possa provar e mostrar que, assim, que a hipnose está todo o tempo se provando, né? O hipnoterapeuta, que não, todo o tempo tem que estar se provando para todo mundo. E eu trabalho me provando dessa maneira, mostrando para minha gestante, olha, vamos fazer, sente isso, vai acontecer dessa maneira, está conseguindo sentir, como é que está sentindo? Não, estou sentindo muito melhor. Então, pronto, fala para todo mundo, divulga para todo mundo, diz como é que aconteceu contigo, e o que vai acontecer, o que pode acontecer. E, assim, o meu projeto que a gente possa colocar ainda a hipnoterapia na... E, assim, veio a pandemia, né? E como tratar a minha grávida na pandemia agora, Lívia? Como fazer? É aquilo, aumentando a nossa proteção, diminuindo os riscos, máscara, álcool, e trabalhar agora na interação com a gestante, a ansiedade e o medo do Covid, ansiedade e o medo dessa gripe, ansiedade e o medo de outras coisas que a gente não trabalhava tão especificamente, que agora na pandemia veio aumentar. Certo? Trabalhar a mãe de máscara. Eu não posso mais sair para... Não, você pode, você precisa simplesmente... Imagina aquilo, a proteção que a máscara te dá, o álcool que você está passando, lavar as mãos, evitar contato com pessoas desconhecidas. Se for uma maternidade, uma maternidade vai ter um ambiente estéril, um ambiente preparado para te receber. A equipe, ela é uma equipe que já está trabalhada e capacitada para te atender. Então, trabalhar esses medos, essa ansiedade, esse controle emocional, também agora é um adendo que a gente tem que fazer durante o trabalho com a gestante nesse momento pandêmico. E vai passar, mas só vai passar se a gente realmente se cuidar, tanto fisicamente quanto mentalmente. Verdade, eu acho que que nem você está comentando, a pandemia ela veio e trouxe, né, alguns detalhes aí que veio ajudar e alguns detalhes que também veio talvez deixar até a gestante um pouco mais ansiosa, né, vamos lá dizer. Mas, falando nisso, a Lucy, ela levantou a mão e, Lúcio, se você quiser fazer a pergunta, eu acho que vai ser a nossa última pergunta aqui, viu, Edivan? Porque a gente está chegando no nosso horário, tá? Lúcio, pode fazer. Edivan, eu estou, assim, pensando com relação, assim, depois do parto, a mãe, eu vejo várias mães com dificuldade de amamentar por conta de dor, por conta do peito estar machucado, e são várias. Eu sou recém-avó agora, então eu tenho sentido isso com a minha filha e conversando com outras mães também, de não amamentar por conta de dor no peito, porque machuca isso e aquilo, então elas recorrem muito a fórmulas, né, e acabam dando... E uma forma assim de, sei lá, a hipnose ajudaria... uma mãe que não fez esse acompanhamento na gestação, ela agora recorrer à hipnose para procurar sentir menos dor para poder amamentar o filho, porque realmente tem aquela culpa, porque não consegue, porque dói, a criança chora e fica dando fórmula. Isso eu estou percebendo na minha filha, ela está fazendo isso, e várias amigas assim que eu tenho acompanhado dela, é a mesma coisa, é uma coisa bem corriqueira. O que você me diz isso? Lúcia, muito boa essa colocação. E assim, a resposta está aí na tua própria pergunta. Ela foca na dor, ela chora porque não está amamentando, e ela acha que o filho não está se sentindo bem, e o filho chora. Então, o que a gente vai trabalhar? Eu consigo trabalhar gestões tanto diretas como indiretas. Isso é uma coisa que eu gosto de colocar. Trabalhar isso com ela, essa ansiedade, essa coisa de que meu filho está chorando porque eu não estou sendo uma boa mãe, porque eu não tenho leite. Porque eu não tenho leite, porque dói, então eu não consigo aguentar dor para amamentar meu filho. Que tipo de mãe que eu sou? Isso está na mente da mãe naquele momento. Que tipo de mãe que eu vou ser que eu não consigo dar leite para o meu próprio filho? Entendeu? Essa culpa, remoendo esse tipo de coisa, isso só agrava fisiologicamente cada vez mais. Então a mãe precisa estar calma, tranquila e relaxada, mentalmente, porque o corpo vai entender, cara, tá doendo, mas não é aquela dor, é porque eu preciso agora amamentar meu filho, eu estou produzindo leite de formas indiretas, tá? E a gente pode dar sugestões diretas, como, por exemplo,
Imagina um bezerrinho mamando, olha que coisa linda, e a mãe está ali em pé, ela tá naquele momento trabalhando leite, e a gente reforça isso, dando sugestão direta de que o bezerrinho, a vaca vai estar produzindo leite para amamentar seu bezerrinho, olha lá, aquele mamífero está mamando. Então, essas sugestões diretas também podem ser direcionadas para a gestante, para a mãe, no caso, que ela vai entender. Por incrível que pareça, é uma coisa até engraçada, uma vez eu estava fazendo esse tipo, logo que eu tinha aprendido essas técnicas de sugestão diretas, e eu vi isso e tentei aplicar. Achei, não, acho que a mãe não vai dar certo. E a mãe relacionando, e ela, imagina agora um pasto, imagina assim, um pasto bem grande, e olha como tem vários bezerrinhos procurando mãe para mamar. Agora imagina vários bezerrinhos, de repente, ainda assim, várias vaquinhas, e cada bebê encontra a sua própria mãe. Ela vai, olha como ela vai mamando, olha como o leite. Imagina agora, sente aquele leite caindo da boca, assim, pega na boca do bezerrinho. Sente que, assim, eu achando que coisas assim, inanimadas, que não ia funcionar, que era nada disso, mas a mente entendeu que ela precisava, olha, a vaquinha está relaxada, ela produz leite. O leite é uma coisa boa para o neném. Agora, e não é o fato de ela ser uma vaquinha, ou ser uma égua, você não importa, ela está dando amor e carinho para o seu filho, ajudando, não tendo culpa, porque aquilo é uma dor passageira, aquilo é uma coisa que ela está focada naquilo, ela não tem culpa de como o corpo está reagindo, ela tem que ajudar o corpo dela a reagir. E aí eu fui notando que a mãe foi aos poucos relaxando, entendendo, logicamente trabalhando esse medo, essa culpa, essa ansiedade e essa sugestão direta. A mãe produz leite, então vamos tentar, imagina agora você com teu bezerrinho ali, cuida dele, abraça ele, dá o leite, deixa ele mamar, olha a posição, sente o leite escorrendo pelo teu peito, caindo, e assim, e foi surgindo, e a mãe, no mesmo momento que ela estava ouvindo as sugestões, já foi mudando a expressão dela, foi rindo, e já foi assim achando engraçado, e o corpo já foi entendendo que ela precisava produzir o leite, que também fazia parte da humanidade dela, daquilo, parte do amor. Se o bicho, se o animal conseguia transparecer amor, por que a gente que tem essa racionalidade não consegue produzir também? E a mãe foi trabalhando isso na mente dela, e aos poucos ela foi entendendo, perdendo essa culpa, entendendo que é o corpo fisiológico dela, desfocando, Lúcia, principalmente dessa culpa, esse medo de, caramba, eu não estou amamentando meu filho, eu estou sendo uma péssima mãe, poxa, não. Isso vai ajudar que ela consiga, o corpo entender, os hormônios se liberarem, e ela produzir o leite, e desfocar, porque a dor naquele momento é aquilo. Imagine que o seio da mãe naquele momento tem um lacre, eu preciso de tirar aquele lacre para o neném, só quem pode tirar isso é o neném, é o bebê, é o amor. Então, quando ela sentir que está passando isso para o filho, a dor, aquele momento, é o de menos. Logicamente, como eu te falei, é uma mudança no corpo. A fisiologia dela está mudando. E o corpo, não, opa, por que está acontecendo isso? De repente, no seio da mãe, agora tem que estar saindo leite. O que está acontecendo? Vamos lá. Aí o corpo vai se adaptando, e aquela dor naquele momento vai ser a última coisa que ela vai perceber. Logicamente, algumas mulheres acontece de ter aquela dificuldade, o sangramento, um pouquinho na ponta da auréola, quando a neném faz a pegada. Então, até isso é diminuído pela parte terapêutica, onde ela pode ser instigada a continuar essa recuperação, ela pode continuar tendo o prazer de amamentar o seu filho. Pensa comigo, Lúcia, que prazer é você alimentar o teu bebê? Que prazer é você saber que o teu neném depende de ti e que você vai estar dando um pouco da tua vida ainda mais para ele, que ele vai crescer e você sabendo que o teu leite é algo importante para ele, entendeu? E isso é muito bom, isso vai diminuindo e pronto, fica tranquila. E ela vai respondendo sem problema nenhum. Só como eu te falei, precisa só trabalhar as questões que afligem muito ela. E não é a culpa, não é o fato de ela não ter leite em si, é mais a culpa de ela achar que não é uma boa mãe. Porque, poxa, a mamãe me aumentou bem, eu estou aqui bem, e agora eu não consigo fazer isso pelo meu filho, e a minha mãe é um espelho para mim, e agora eu não estou conseguindo. E ela tem que entender que é o processo do corpo de cada mulher, e isso vai ajudando a mente dela, que vai ajudar o corpo, como sempre. Tranquilo, Lúcia? Ok, obrigada, viu? Nada. Muito obrigada. Precisando, pode me chamar. Ok. Pegando esse gancho aí, até a Marcinha disse também que a mãe dela, como é que é? Não, minha irmã tinha muito leite e amamentou durante anos minha sobrinha. Mas eu vi como ela ficou com os bicos do peito inflamados, feridos. Ela dava de mamar chorando às vezes.
de dor. Eu não aguentaria jamais, ela falou. E já ocorre também, pode ocorrer, pode, como eu estou te falando, aquela mudança fisiológica, mas aí com a mente, com o corpo, ela vai entendendo como pode acontecer, por que está acontecendo aquilo, e pode diminuir essas sensações, até da dor que acontece, porque é uma mudança no fisiológico da mulher, e ela pode também diminuir essa sensação, porque ela tem uma alimentação mais agradável. E da feita que o corpo entendeu que aquilo não é uma coisa ruim, que ele está trabalhando para se adaptar, e se adaptou, fica uma coisa muito boa. Você já viu o caso de onde uma mãe adota uma criança e, de repente, ela produz leite? Já ouvi falar. Sim, e é real, com certeza, porque na mente daquela mãe, o que é aquilo? Caramba, o sonho da minha vida era ter um bebê, eu não pude gerar dentro de mim, mas essa pessoinha que está aqui agora, ela depende de mim. Ela mama, caramba, eu quero o poder dessa vida. E o corpo entende. Se o corpo entendeu isso, o que ele vai fazer, gente? Ele vai te ajudar a prover alimento para aquela criança. Que aquela criança, o que ela faz? Ela apenas mama. E quem é a mãe da criança, não é você? Então, ela vai dar. E o corpo aprende a desenvolver a mama para que, de repente, ela perceba, ela está amamentando uma criança que ela gerou no coração dela, na mente. E o corpo vai ajudar ela a produzir. E isso é muito real. Interessante, porque eu já vi também muitos casos, sabe do quê? De animais que adotam filhos e acabam dando leite sem ter tido a cria, né? Sem ter... Sim, é normal isso acontecer. Porque a mãe, o corpo entende aquilo, caramba, eu tenho um bebê agora, já que eu quis muito isso, eu vou fazer tudo por ele. E eu queria tanto amamentar. E às vezes ela nem precisa pensar, eu queria tanto amamentar, o corpo já entende, caramba, é vida, leite. Então sabe que o leite, das experiências dela, que a criança não tem que amamentar, você não tem que dar leite, o peito para a criança. Então o corpo entendeu aquilo, pronto, ele produz leite e tá aí, a criança cresce bem, depois fica respondona, não obedece mais pai nem mãe. É isso aí, perfeito, Elivan. Eu queria, antes de a gente encerrar aqui, só queria pedir para você, se você quiser aproveitar esses últimos minutinhos, de passar aqui para o pessoal ou para quem vai assistir depois os seus endereços, a sua mídia, se você tem algum curso, alguma coisa, você pode aproveitar agora esse tempinho para você. Vamos lá, obrigado. Eu trabalho nas redes sociais, eu tenho tanto o Instagram, Facebook. Vocês podem encontrar lá Hipnologando MCP, tá? Eu sou aqui do norte do Brasil, fico muito feliz, sabe, em dizer que eu sou de Macapá, aqui no nortezinho, no meu cantinho, e poder ser para algumas pessoas referência na área, pois eu me dedico bastante, fico muito feliz. Mais uma vez, meu amigo Gouveia, eu sei que vai estar aí, um abraço para você, que é um cara que para mim é referência, e ele me indicar como uma pessoa referência nisso, me deixa muito feliz. E eu estou lá também no Instagram, Edivan R. Maia, ou Hipnologando MCP, falo da hipnoterapia, falo na gestação, falo de dores crônicas. Estou querendo montar agora, se possível, nessa correria que está a pandemia, um pequeno curso de especialização para trabalhar com a hipnose e gestação. Tá? Vou estar divulgando, trabalhar de maneira online, para que eu possa cada vez mais abrir o leque para os nossos terapeutas, para que eles possam trabalhar com isso. Vou deixar meu contato, DDD 96 991 70 8741. Os colegas terapeutas, as pessoas que estão assistindo, que quiserem estar em contato, tirar dúvidas. Eu não tenho problema nenhum em ensinar, eu dou dicas, tiro dúvidas, porque isso é uma paixão e ajudar ainda mais, sendo da enfermagem, informação, assim, me agradece cada vez mais. Eu quero, entre em contato, mandem mensagem no direct, Facebook, Instagram, faz um sinal de fumaça, manda um telegrama, uma carta que eu respondo tudo para ajudar, como já aconteceu várias vezes, estou sempre à disposição. Queria agradecer vocês, praticamente, Lília, André, todo mundo que estava aqui assistindo e até ouvindo, e dizer que eu fico muito feliz e que eu sou braços abertos para acolher todos vocês que precisarem de mim. Entrem em contato, me chamem, não tenho vergonha de pedir uma ajuda, de perguntar. Pode ser a pergunta que for que eu vou estar aqui para responder. Perfeito, Elivan. Obrigado pela sua aula que tivemos aqui, né? Bom, então, pessoal, a gente estamos encerrando aí. Oi?
Tá. Então, estamos agora aqui encerrando mais uma resenha nossa e espero que vocês tenham gostado e lembrando também a todos para que entre e sigam o nosso Instagram, que assim vocês irão receber o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que teremos por aí. Agradecemos imensamente ao nosso palestrante de hoje, Edivan Maia, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Então dê seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente, e assim mais pessoas terão essas informações. Então, vamos nos despedindo, e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!